Hello everyone, this is Teacher Beto, and in today's video I'm talking about the past continuous or past progressive. É isso aí. No vídeo de hoje eu falarei sobre um tempo verbal chamado passado contínuo ou passado progressivo, tá? Vamos aqui aprender um pouco mais sobre esse tempo verbal muito utilizado quando a gente vai narrar um fato ou um evento que aconteceu no passado e essa ação é interrompida por uma outra ação, ok? So, past continuous or past progressive. Então, qual que é a definição de past progressive? The main function of the past progressive, also called the past continuous, is to show a continuing long action get interrupted by a short past action. A gente chama de past progressive, né? Mas também ele pode ser conhecido também como past continuous. Para que ele serve? Para mostrar a continuidade de uma ação sendo interrompida por uma ação mais curta no passado. Tá? Então, da mesma forma que nós tínhamos o present continuous, onde nós, por exemplo, falávamos assim, I am studying at the moment. Ok? A gente vai falar, a gente vai trocar o verbo to be, que está no presente, no present continuous, para o passado. Né? Então, a gente vai falar, I was studying, ok? Tá? Então, na verdade, o past continuous, ele é uma ação longa que está acontecendo no passado e essa ação ela é interrompida por uma outra ação mais curta. Tá? Então, por isso que ele é muito interessante quando nós vamos narrar alguma coisa, narrar um fato, um evento, tá? A gente usa muito o past continuous. Então, como eu falei, vocês têm aqui esse diagrama que ilustra, por exemplo, às 6h30, a pessoa começou a jantar. So, at 6:30, he started eating dinner. E às 7h15, alguém liga para essa pessoa. Ou seja, o que a gente pode falar então? I was eating dinner when he called me last night. Ok? Então, for example, I can say this. I was eating dinner when he called me last night. Então, a ação, ela estava acontecendo, ou seja, a pessoa estava jantando quando alguém ligou para ele. Ou seja, essa ação de jantar, ela foi interrompida. Tá? Então, durante todo esse momento aqui, das 6h30 até as 7h15, a pessoa estava jantando. E quando deu 7h15, alguém ligou para ela. Tá? Então, é o que eu estou querendo dizer aqui. I was eating dinner when he called me last night. Ou seja, eu estava jantando quando ele me ligou ontem à noite. Então, I was eating dinner é o que a gente chama de past continuous ou past progressive. E qual que é a estrutura do past continuous or past progressive, né? A gente tem o verbo to be no passado, aqui que é o was, mais um verbo com o ing, tá bom? Então a gente tem o verbo to be no passado, mais o verbo no ing. Essa é a estrutura do past continuous. Teacher, eu posso inverter essas duas orações? Pode. Você pode falar, when he called me last night, quando ele me ligou na noite passada, I was eating dinner. Eu estava jantando. Tá? Então, inverter essas duas orações não tem problema. Eu posso falar, I was eating dinner when he called me last night, or when he called me last night, I was eating dinner. Tá? Então, como a gente constrói isso? Verbo to be no passado, que é was ou were, tá? A depender do sujeito, né? I was, you were, he, she, it was, we were e they were, mais o verbo no ing. Ok? Mais o verbo no ing. Então é assim que a gente forma o past continuous or past progressive. Qual que é a função dele? Two actions occurred in the past. Então, duas ações acontecem no passado. The first long action is interrupted by the second short action. Ou seja, a primeira ação, que é a mais longa, que é o past continuous, é interrompida pela segunda ação mais curta, que é o simple past, né? Então aqui a gente tem o past continuous, ou seja, eu estava jantando quando ele me ligou. Aqui a gente tem o
simple past, tá? Ou seja, uma ação mais longa sendo interrompida por uma mais curta aqui, que é o simple past, tá? E quais são os time markers que a gente utiliza para falar de past progressive? When e while, tá? Nesse caso aqui eu estou usando when, mas a gente vai ver em outro momento que a gente pode usar quando duas ações estão acontecendo simultaneamente no passado. Então, é esse caso aqui, ó. So, for example, I was daydreaming while you were talking. Ou seja, eu estava devagando, estava com a cabeça no mundo da lua, pensando em outras coisas, enquanto você estava falando, tá? Então, esse while, ele permite que o interlocutor construa fale de duas ações que estavam ocorrendo simultaneamente no passado. Tá? So, I was daydreaming while you were talking. Ou eu posso inverter, né? Eu posso dizer, for example, you were talking while I was daydreaming. Tá? Eu posso inverter sem problema. Então, aqui nós temos duas ações, né? Por exemplo, I was daydreaming, das 6h30 às 7h30, and you were talking. Ou seja, I was daydreaming while you were talking. Eu estava devagando enquanto você estava falando. Ou você estava falando enquanto eu estava devagando, tá? Então, aqui é a mesma coisa, verbo to be no passado, mais verbo no ing. E a função two long actions occurred at the same time in the past. Então, aqui a diferença é que é at the same time, tá? Então, o outro uso do past continuous ou do past progressive é falar de duas longas ações que ocorreram no mesmo momento, que ocorreram no mesmo instante no passado, que estavam ocorrendo, né? Past progressive, ok? Então, de novo, aqui no slide anterior nós falamos do when, e nesse slide aqui, nesse exemplo, a gente fala do while para ações que estavam ocorrendo simultaneamente. E além disso, a gente também pode utilizar o past progressive para esses seguintes usos aqui. It's also possible to use the past progressive to emphasize only one long past action. We were studying all night. The children were crying loudly. I was sitting on the edge of my seat during the movie. He was still playing the guitar at 11 p.m. At 8 p.m. my brothers were doing their homework. Tá? Então a gente também pode usar. Percebam que eu não estou usando when e while aqui, mas eu estou falando que eu estou enfatizando apenas uma longa ação que estava ocorrendo no passado, ok? E aqui essa ilustração, pessoal, eu quero contrastar o simple past com o past progressive. Então, qual que é a característica do simple past? É um tempo verbal que a ação começa e termina no passado, tá? Então esse aqui é um evento que a ação começa e termina aqui. O past progressive, o que a gente tem? A gente tem uma ação que está acontecendo quando uma outra é interrompida. Ou duas ações que estavam acontecendo simultaneamente. Ok? Qual que é a forma do simple past? Você tem verbos regulares, aqueles que terminam em ed. Os verbos irregulares, aqueles que não terminam em ed. E eles não seguem uma regularidade. Já o form para past progressive, você tem verbo to be no passado, was, were, mais verbo no ing. Tá? A função do simple past, a defined past action, ou seja, uma ação no passado muito bem definida, um tempo muito específico no passado. E aqui a long past action interrupted by a short past action, uma ação longa interrompida por uma ação curta. E aqui duas ações longas ocorrendo ao mesmo tempo, essa simultaneidade das ações, ok? Os time markers, aqui é interessante, né? Os time markers para simple past. Yesterday, the day before yesterday, last, ago, when. E para past progressive, when, while e when, while. Ok? Example. I studied for the test last night. Eu estudei para o teste na noite passada. Past progressive. She was brushing her teeth when the power went out. Ela estava escovando os dentes quando a força acabou, a energia acabou. They were listening to music when they were driving. Okay? Ou seja, eles estavam ouvindo música quando eles estavam dirigindo. Aqui eu até poderia usar while
ok? Eu poderia ter dito aqui while. So they were listening to music while they were driving. Ou seja, eles estavam ouvindo música enquanto eles estavam dirigindo. Ou seja, duas ações ocorrendo simultaneamente. É ok usar when também, não tem problema. Mas while dá mais essa noção de ações que ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo, ok? Próxima tela, a gente vai fazer aqui, completar essas sentences, ok? With the past progress. So, they were standing on the corner when I saw them. Eles estavam em pé, na esquina, quando eu os vi, né? The sun when I woke up this morning. Ou seja, o sol estava brilhando quando eu acordei hoje de manhã. So, the sun, como é que eu falo? Estava brilhando. Então, o verbo to be no passado. The sun é a mesma coisa que it, né? Então, eu posso falar the sun was shining when I woke up this morning, né? Ou seja, o sol estava brilhando quando eu acordei de manhã. Então, eu tenho aqui verbo to be no passado, mais o verbo no ing, tá? It when I left the office. Estava chovendo quando eu saí do escritório. So, it was raining when I left the office. De novo, verbo to be no passado, mais o verbo no ing. I dinner when you called me. Eu estava comendo, eu estava jantando quando você me ligou. So, I was eating dinner when you called me. Ou seja, eu estava jantando quando você me ligou. Agora, teacher, se eu quiser colocar na negativa, basta você colocar um not aqui. The sun was not shining. It was not raining. I was not eating, tá? Então, a negativa ficaria o quê? The sun wasn't shining, tá? Só você transformar o verbo to be na negativa. It wasn't raining. It wasn't raining when I left the office. I wasn't eating. Eu não estava comendo. I wasn't eating, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei simplesmente o verbo to be na negativa para formar frases negativas, ok? Ou se você quiser deixar na affirmative, the sun was shining, it was raining, I was eating. Ok? Nesse exercício, o que eu pretendo fazer aqui? Né? Você tem uma situação, você tem duas perguntas. A primeira, você tem que responder de acordo, e a segunda, você pode criar, você pode inventar aí uma resposta. Tá? Então, por exemplo, last week Andrea was having coffee with her boyfriend when her boss walked into the cafe. E aí você tem a pergunta, what was Andrea doing when her boss walked into the cafe? So, what was Andrea doing? So, Andrea was having what? Coffee. Okay, so Andrea was having coffee with her boyfriend. Ok? Então aqui, quando eu falo Andrea was having coffee with her boyfriend, eu estou falando Andrea estava tomando café com o namorado dela, quando o chefe dela entrou, quando seu chefe entrou. So what was Andrea doing when her boss walked into the cafe? Andrea was having coffee with her boyfriend. Okay? What did Andrea do when her boss came into the cafe? E aqui essa pergunta, né, você pode responder do jeito que você achar melhor. So, what did Andrea do when her boss came into the cafe? O que a Andrea fez quando o chefe dela entrou na cafeteria? Vamos supor que ela foi cumprimentá-lo, ok? So, Andrea greeted him. Ok? To greet means cumprimentar alguém. Ok? So, Andrea greeted him. Tá? Usei o verbo no passado. So, Andrea greeted him. Ok? Kevin was painting the house when he fell off the ladder. Né? What was Kevin doing when he fell off the ladder? So, Kevin was painting the house. Ou seja, o Kevin, ele estava pintando a casa quando ele caiu da escada. So, Kevin was painting the house when he fell off the ladder.
ok? What did Kevin do when he fell off the ladder? O que o Kevin fez quando ele caiu da escada? Então vamos supor, ele ligou para o pai dele para pedir ajuda. So, he called his father. Ok? Ele ligou para o pai dele. He called his father. Let's say, para pedir ajuda. To ask for help. To ask for help. Ok? Então, aqui a gente tem dois exemplos de past progressive, né? A gente tem was having coffee. André estava tomando café com o namorado quando o chefe entrou na cafeteria. E o Kevin was painting the house. O Kevin estava pintando a casa quando ele caiu da escada. Ok? Então, verbo to be no passado, mais verbo no ing. E aqui, pessoal, a gente tem que completar, né, as frases com ora simple past, ora past progressive. Ok? So, number one, he off the ladder while he the ceiling. So, he fell off the ladder. Ele caiu da escada while he was painting the ceiling. Ou seja, ele caiu da escada enquanto ele estava pintando. Ou seja, ele estava pintando. A gente tem aqui um exemplo de past progressive, ok? Number two, when you last night. So, é uma pergunta, né? So, were you studying? Você estava estudando? Were you studying when I called you last night? Okay? Number three, they, very fast when the police officer them. So, they were driving very fast when the police officer stopped them. Lembrando que aqui eu dobro a última consoante porque é um caso de CVC, consoante, vogal, consoante, com palavra de uma sílaba, ok? Stop, so stopped them, ok? E aqui é were porque o meu sujeito é they, terceira pessoa do plural, ok? So, while I was driving to work yesterday, I saw an accident. Enquanto eu estava dirigindo para o trabalho ontem, eu vi um acidente. Last week. Então, é só o simple past. I read a great book last week. Eu li um ótimo livro semana passada. My friends for a visit while my friends dropped in for a visit while I was watching TV last night. Ou seja, meus amigos pararam para uma visita enquanto eu estava assistindo TV na noite passada. So, my friends dropped in for a visit while I was watching TV last night. Okay? And number 7, last night, all-time marker aqui, ó, para simple past. So, I saw Andrea at the party last night. She was wearing a beautiful dress. Ela estava vestindo um vestido bonito, tá? Então, quais são as frases que a gente tem past progressive, ou seja, uma ação em andamento no passado? Was painting, were you studying, aqui é interrogativo, então o verbo to be vai na frente, so were you studying when I called you last night? Were driving, was watching, was wearing, ok? Então, todos esses exemplos aqui são past progressive, ou seja, uma ação mais longa sendo interrompida por uma ação mais curta. For example, number 6, my friends dropped in for a visit while I was watching TV. Ou seja, enquanto eu estava assistindo televisão, meus amigos me visitaram, meus amigos me fizeram uma visita, né? Eles foram me ver, né? Então, essa ação que é mais curta interrompe a ação de I was watching. Ok, pessoal, então tá aqui, né, o past progressive, né? Vocês podem voltar o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem. A gente fica por aqui. Thank you very much and have a good studies. Bye bye.